Durante o Feedlot Summit Brasil 2022, evento de confinamento que aconteceu recentemente lá em Goiânia e reuniu quase 1.500 produtores e técnicos, um dos temas abordados foi a intensificação da produção de carne a pasto através de manejo e adubação. Mas o evento debateu confinamento. Qual a importância deste tema no encontro? Bom, eu explico. Para chegar ao coxo, até o confinamento na engorda, o gado passa por onde, pessoal? Pelo pasto, não é mesmo? E a palestra foi ministrada por uma das maiores autoridades mundiais no assunto, o professor da Exalc USP, Moacir Corsi. E esta é justamente a nossa enquete do dia. Dê a sua opinião. Você aduba seus pastos todos os anos? O resultado a gente vai apresentar logo no final desta reportagem que está aqui na tela. Por incrível que pareça, um dos maiores desafios da pecuária bovina de corte brasileira ainda é manejar bem aquilo que temos de mais barato, útil e em abundância no país. Eu falo das áreas de pastagens. Um bom planejamento forrageiro é fundamental para a intensificação da produção a pasto, principalmente na preparação da comida para o período seco do ano. Durante o Feedlot Summit 2022, evento realizado pela Coan Consultoria em Goiânia, uma das maiores autoridades em pastagens no Brasil falou sobre o assunto. Na verdade, é uma série de fatores que levam as pessoas a cometer alguns enganos. Eu não vou dizer que é erro, porque aprendizado se faz errando, né? Então, mas para você errar menos e para você ter mais confiança no que você está fazendo, uma das maneiras é ter uma área piloto. Essa área piloto é uma área relativamente pequena, normalmente ela cobre aí 5, 10% das áreas da pastagem da propriedade. Pode ser menos do que isso, mas não pode ser muito mais do que isso, senão envolve uma área muito maior e tem mais erros, né? Então, nessa área menor, que a gente chama de área piloto, você treina a pessoa nas atividades que são mais cruciais para eu ter retorno econômico. Uma delas é manejo do pastejo, ou seja, fazer com que a forragem produzida seja consumida e a forragem produzida que seja da melhor qualidade possível. A melhor qualidade, o pessoal sempre interpreta que é o nível de análise bromatológica, ou sendo quanto de proteína tem, ou qual é o nível de digestibilidade. Não é exatamente isso, isso envolve, mas a coisa mais importante é o consumo. É você produzir uma forragem que seja de fácil consumo e, evidentemente, que faça com que esse consumo se transforme num ganho de peso. E quando você alcança esse objetivo, você automaticamente está aumentando a taxa de lotação. Porque para fazer um pastejo uniforme, em que o animal tenha sempre uma forragem de boa qualidade, você vai acertando a demanda, que é o que o animal precisa, o rebanho precisa, da oferta. E quando você equilibra bem a demanda com a oferta, ou a oferta com a demanda, você está fazendo um bom manejo e, evidentemente, alcança bons resultados. O senhor falou desse equilíbrio. A gente vê muito como problema nas fazendas, mais gado do que pasto, ou seja, passando do ponto e aí não tem condições, acaba exigindo muito da forragem e perde essas áreas. Como é que ele pode melhorar isso? É planejamento forrageiro para a safra seguinte, fazer uma veda, o que ele faz? O pecuarista, de uma maneira geral, ele não pesa os animais, ele não tem esse hábito, né? E não é por culpa do pecuarista, sendo bem sincero, é por culpa mesmo da gente mostrar para ele a necessidade de fazer isso. Evidentemente, ele rapidinho percebe isso e ele começa pesando os animais. Mas qual é o único índice zootécnico que ele conhece? É a taxa de lotação. Eu tenho tantos animais por ar, tenho tantos animais por ar. Então, na verdade, ele dá mais atenção a esse fato, quando a atenção também deveria ser dada ao ganho de peso, né? Ou a conferir isso. Então, por falta desse dado, é muito frequente ele colocar mais animais do que a propriedade suporta ou a pastagem suporta. E, evidentemente, você tem uma redução no ganho de peso com isso.
a gente tem que equilibrar isso, e o único jeito de equilibrar é se você pesar seu animal constantemente. Aí rapidinho você pensar, você começa a perceber, poxa, não está ganhando peso, ou então está faltando passo, vamos reduzir um pouco a taxa de flotação, vamos equilibrar isso de novo, e eu vou chegar a aumentar a taxa de flotação, mas aí é numa outra etapa, em que você maneja bem o pasto, a planta reage muito bem ao seu manejo, e aí você pode até começando a adubar nessa área piloto, que você faz poucos erros e com certeza você se transforma num excelente pecuarista. É importante acertar no momento de adubar, adequar a capacidade de investimento da fazenda na técnica e alinhar as expectativas quanto aos resultados. Tudo é gradativo. A adubação, quando é feita para a produção, não estou falando da correção do solo, estou falando já da adubação com o solo corrigido e tudo mais, ela tem que ser feita logo depois que o animal sai do pastejo. A gente costuma sempre dizer que o bom mesmo é que os grânulos do adubo batessem no machinho do boi que está saindo do pasto. Aí você está fazendo a coisa certa. Pedir para o pecuarista definir quanto ele pode investir sem ele se preocupar com aquilo. Então, ele vai me dar um valor, né? Esse valor eu transformo em hectare, então você vai fazer tantos hectares. E se dedicar a esse local, que a gente chama de área piloto, o tempo que ele puder. Porque aquilo ali é que vai mudar todo o conceito que ele tem sobre pecuária, sobre custo, sobre retorno. Enfim, ele vai cada vez mais se animar pelos resultados positivos que alcança. Então essa é a melhor maneira de mostrar com o resultado e convencê-lo de que ele deve trabalhar dessa maneira, com bastante determinação e muita disciplina.